Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa às 22h30. Eu gostaria de agradecer vocês que estão chegando por aí no Facebook. Eu vi que no Facebook estava crescendo muito a audiência. A gente está transmitindo simultaneamente nos canais Leonardo Estopa, Dilma Resistente Brasil 247. Se você puder vir participar com a gente aqui no canal Leonardo Estopa pelo YouTube, eu com certeza agradeceria muito. Isso porque é muito importante a gente crescer os canais no YouTube. É muito importante lembrar que aos poucos o Facebook está fagocitando os canais de esquerda. Isso porque até de madrugada, quando não tem praticamente ninguém usando, a gente está tendo descurtida, a gente está programado para morrer no Facebook. Então é muito importante que você venha para cá para ajudar a gente a crescer o alcance aqui no YouTube, mas é lógico, antes de vir para cá é muito importante que você compartilhe essa publicação. Compartilhando essa publicação, você ajuda a comunicação da esquerda chegar a mais pessoas. Esse é um programa no qual eu faço questão de conversar com os dois lados. Nesse programa, o Léo Estopa às 22h30, a palavra da direita aqui é bem-vinda, apesar de não ser suportada, que é bem diferente. A gente dá o direito que eles se manifestem e eu faço questão que eles me convençam, mas enquanto eles não me convencerem, eu vou tentar explicar o porquê eles foram enganados. Isso porque dentro do Brasil, pessoal, o conceito de direita está um pouco distorcido. A gente sabe que lá nos Estados Unidos o Trump emprega a ideia de direita como sendo uma ideia de levar o emprego de volta para os Estados Unidos, uma ideia de proteger a indústria americana, uma ideia de America First. E aqui dentro do Brasil, seguindo uma coincidência muito estranha, a direita brasileira também prega a ideia de America First, levar o serviço de volta para os Estados Unidos e crescer a indústria dos Estados Unidos. Mas eu acho que a direita brasileira tinha que pensar na indústria brasileira, no emprego dentro do Brasil e Brasil primeiro, né, para a gente não ter que ficar falando first. Então, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Eu vou trazer, obviamente, notícias importantes do dia, mas é muito importante que as participações ditem as regras aqui no Léo Estopa às 22h30. O que eu quero dizer que são as mensagens trazidas pelos participantes que ditam o rumo da prosa desse programa. Esse programa existe exatamente para debater as dúvidas e debater as mentiras que foram criadas pelas agências do PSDB que criaram essa grande crise no Brasil. Então eu queria trazer aqui, eu sempre começo trazendo os primeiros comentários e eu vou começar aqui pelo comentário do amigo Clicério de Almeida. O Clicério que tem sido muito importante para o crescimento do canal Leonardo Estopa, o Clicério que criou várias campanhas, dentre elas a campanha do sorteio de camisas do canal com comentário dos telespectadores. Então muito obrigado, Clicério, todos os dias é uma das primeiras participações aqui no canal. Ele fala: boa noite a todos. Ciro Gomes foi acusado por alguns canais de esquerda de não se pronunciar sobre a Embraer, mas hoje na coletiva da Abrimac ele cala a boca de muitos. Eu até que me provem o contrário, o Ciro Gomes é sim nacionalista e o próprio PT já falou que existe uma possibilidade sim de aliança com o Ciro Gomes, então eu acho que é um erro da esquerda é cair na armadilha do MBL, a esquerda ficar atacando o Ciro Gomes. A gente tem muito mais preocupações aí com os partidos que realmente estão destruindo o Brasil do que ficar falando do Ciro Gomes. E muito obrigado. Acaba de chegar um superchat de contribuição da Mônica Villanova, superchat que chega pelo site do Brasil 247. Mônica, eu agradeço de coração, superchat é muito importante para o crescimento dos canais. E à medida que a gente vai recebendo o superchat, a gente pode sobreviver e pode aumentar a tecnologia, aumentar a produção e criar mais programas, criar mais formas de comunicar uma ideologia nacionalista dentro do Brasil. E é muito importante lembrar que um fator muito crucial para o golpe de Estado no Brasil foi exatamente o fato da direita ter investido muito na comunicação destrutiva, aquela comunicação que criou uma ilusão de que tudo no Brasil é comunismo, aquela comunicação que criou uma ideia que a gente tem que vender tudo que a gente tem porque nós somos indignos de cuidar do nosso próprio patrimônio. O que a gente tem precisa ser cuidado por mãos limpas lá dos Estados Unidos. Esse tipo de ideia, infelizmente, é uma ideia bizarra,
mas é uma ideia que existe na cabeça de alguns brasileiros. É uma ideia que a gente precisa tirar. Nós temos sim condição de cuidar do Brasil, nós brasileiros temos condição de cuidar do patrimônio nacional. E acaba de chegar um superchat aqui da Mirna Rosa. Muito obrigado, Mirna, pelo superchat. E quando eu recebo o superchat, eu aproveito para convidar vocês que ainda não se inscreveram no canal Leonardo Estopa aqui no YouTube, para vocês se inscreverem, para pedir vocês que curtam as publicações. É muito importante que você curta lá no joinha mesmo essa transmissão para que ela alcance mais pessoas. Agora, nesse momento, a gente já está aqui com 882 pessoas assistindo pelo canal do Brasil 247, 301 pessoas assistindo pelo canal Leonardo Estopa no YouTube. Minha alergia continua, infelizmente, e eu tô sem o feedback aqui do Facebook, por isso que eu sempre convido vocês do Facebook para virem para o YouTube, para participarem com a gente, para dar volume nas transmissões aqui pelo YouTube. Então, pessoal, lógico, eu comentei aqui as primeiras participações, agradeci o superchat. Tem o Franklin Macedo, manda um boa noite. Marcos de Andrade Ortiz Andrade manda um boa noite também, muito boa noite para vocês. Cacilda Rodrigues, boa noite. Carlos Nepomuceno, boa noite. Hilton Pereira, Gustavo Fanha, boa noite. Estopa, boa noite a todos. Lula Livre, Democracia. Cláudio Lima de Oliveira também manda um boa noite. Mônica Braga, Alvaneve Rodrigues, muito boa noite, pessoal. Pierre Costa também. Olha, a Jennifer deu uma ideia que é muito interessante. Mandem também a cidade de onde vocês estão assistindo o Léo Estopa às 22h30. Assim eu posso falar, olha, abração pro pessoal da cidade tal e da cidade tal. Isso é muito legal, porque dá um ar assim de realmente a possibilidade de comunicarmos para todo mundo. Então mande um boa noite, mande também o nome da sua cidade e mande um boa noite especial também para as pessoas que vocês admiram, né? Porque a gente está mandando muito boa noite aqui pro Lula e é importante também que a gente mande boa noite também para outras lideranças que estão aí atuando. A Jennifer está trazendo para mim a notícia que o colega Clicério abriu aqui. Deixa eu ver se ela já é o topo aqui do 247, parece que ela já atualizou aqui para o topo do 247, que é exatamente esse caso do Ciro Gomes. Eu estou no topo ainda aqui com a notícia do CNI, que eu vou falar com vocês aqui hoje, mas já acaba de subir aqui para a capa do Brasil 247 essa notícia que o colega Clicério trouxe. Eu vou colocar para vocês aqui que Ciro manda carta à Boeing e pede suspensão da compra da Embraer. Lendo o texto, esse acordo, abre aspas, esse acordo feito no exterior de um governo e na iminência de 84 dias de uma eleição presidencial é clandestino e absurdamente ameaçador da segurança nacional brasileira. Portanto, ele não deveria ser consumado e, se for, tem que ser desfeito, disse o candidato Ciro Gomes do PDT num dos movimentos mais acertados de sua pré-campanha presidencial. A entrega da Embraer à Boeing é um dos atentados à soberania nacional promovidos pelo golpe PSDB-MDB. Muito importante, pessoal, que nesse momento a gente admita a postura nacionalista do Ciro Gomes, porque grande parte da esquerda tem sido levada ao erro no sentido de ficar atacando a própria esquerda. O Ciro Gomes é um candidato que é sim nacionalista. O posicionamento esquerda-direita nem fala tanto, o que mais fala é o posicionamento de atitudes, porque hoje a gente tem aí pessoas propondo entregar o Brasil estando aí vestindo a bandeira nacional. E o Ciro Gomes tem trazido sempre um discurso coerente com o nacionalismo, coerente com a indústria nacional, e é muito importante admitir que aceitar atacar o Ciro Gomes por causa das campanhas do MBL é se tornar massa de manobra, é contra isso que eu tenho lutado muito. Então, enquanto a gente não tiver palavras do Ciro Gomes no sentido de realmente começar a defender atitudes de direita, é muito importante a gente consolidar o que ele tem dito até hoje. A gente não pode simplesmente dizer que ele vai realizar aí um estelionato eleitoral, que é exatamente o que o Temer fez, esteve do lado de uma proposta nacionalista até o momento que tomou o poder. Depois que ele tomou o poder, ele conseguiu aí modificar completamente a proposta que ele apresentou junto com a Dilma para a proposta que perdeu nas urnas.
O Ciro Gomes tem trazido uma proposta nacionalista, uma proposta muito compatível com o que a esquerda quer, e é muito importante a gente prestar atenção para a gente não virar massa de manobra e começar a atacar o Ciro Gomes, porque a gente vai estar caindo sim na estratégia do MBL. Então, muito bem posicionado o Ciro, né? Se eu fosse comentarista de futebol, eu diria que ele marcou um golaço, e é muito bom a gente saber que a gente tem muitas lideranças de esquerda. Hoje, existe um problema sério na consciência do brasileiro quando a gente pensa sobre candidatos de esquerda. Gente, nós precisamos do maior número possível de pessoas nacionalistas. E uma pessoa nacionalista não substitui outra. E eu gostaria de fazer uma comparação que ela parece esdrúxula, mas o brasileiro tem muita personalidade do ciúme, que é mais ou menos assim. O camarada tem uma namorada, se uma pessoa se aproximar da namorada, ele fica com ciúme, porque a tendência é que se a namorada trocar, ela vai ficar só com outro cara. Mas os políticos nacionalistas não, é como se fosse uma família. Você não tem que ter ciúmes da família, porque todos integram uma família. Então você não precisa ficar com ciúmes de existirem outros políticos nacionalistas além do Lula. Isso é muito importante. É muito importante que a gente tenha até o máximo possível de políticos nacionalistas. E um não necessariamente concorre com o outro se a gente for levar em conta o fato de que todos vão andar para o mesmo objetivo. Quem concorre com nossa ideologia não é o Ciro Gomes. Quem concorre com a nossa ideologia são aqueles que estão propondo um globalismo que vai destruir a indústria nacional e um posicionamento de extrema direita que vai tirar os direitos dos trabalhadores e vai trazer um trabalho escravo que não remunera o mercado interno. O trabalho escravo não é uma crítica puramente humanista. O trabalho escravo é uma crítica econômica, porque se você não tem trabalhadores bem remunerados, você está produzindo para quem? É esse o ponto de vista que a gente precisa levar em conta quando a gente deixa de prestar atenção na ideologia para prestar atenção nas campanhas opostas. Silvânio Sebastião traz aqui, Léo, já saiu alguma pesquisa presidencial hoje? Eu acho que não saiu uma pesquisa hoje, exatamente hoje não, porque senão a gente teria feito o comentário no Léo ao Quadrado. Eu acho que deve sair pesquisa presidencial nos próximos dias. As últimas pesquisas mantêm Lula crescendo, mostram a estagnação do Bolsonaro, e tem uma coisa muito interessante na última pesquisa, que foi a primeira vez que eles fizeram a seguinte pergunta: se o Haddad fosse indicado pelo Lula, você votaria no Haddad? Então o Haddad cresceu de 2% para 12%. O que significa que existe sim um poder de transferência de votos muito grande por parte do ex-presidente Lula. O detalhe é o seguinte: o mercado já aprova o ex-presidente Lula, e toda essa balela da imprensa que o mercado não quer o Lula é uma balela escravocrata. Escravocrata porque a parte do mercado que não aprova o trabalho do ex-presidente Lula é exatamente a parte do mercado que não se importa com o mercado interno. É a parte do mercado que quer produzir dentro do Brasil e mandar para fora. Só que essa parte do mercado não interessa para a gente. Por quê? Vocês imaginem que uma parte do mercado brasileiro ela está muito interessada em um alto desemprego dentro do Brasil para eles terem condição de ter acesso a uma mão de obra bem barata, porque com uma mão de obra muito barata eles conseguem ter mais lucro. Esse tipo de empresa, eu não vou falar que ela não é interessante no parque industrial brasileiro. Claro que ela é interessante, mas ela não pode ser a única atividade econômica do Brasil. Porque vocês imaginem uma situação em que apenas empresas voltadas ao mercado interno se estabeleçam no Brasil, a tendência é que essas empresas desenvolvam uma espécie de trabalho escravo dentro do Brasil, porque eles não precisam do mercado interno brasileiro. É mais ou menos assim: se tudo que se produz no Brasil é para ser consumido fora, por que o brasileiro precisa ser bem pago? Existem dois exemplos, um no passado e um exemplo bem atual a respeito disso. Um exemplo do passado é o caso da Índia, que era o país que produzia mais alimento no mundo e era ao mesmo tempo um dos países que mais matava de fome, porque a produção era toda destinada à Inglaterra. E existe um exemplo atual que é Bangladesh, que é onde estão as maiores indústrias de roupa do mundo, só que eles não consomem o produto deles. É exatamente o fato deles
produzirem para fora que permite a utilização de um trabalho análogo ao trabalho de escravo. Que quando eu falo um trabalho análogo ao trabalho de escravo, gente, eu não estou criando uma forma muito exagerada de dizer, basta de falar o que está acontecendo, basta pensar o seguinte: qual que é a circunstância de vida do escravo? É ter tão somente moradia e alimentação. Quando o trabalho não te fornece condições para você ter um pouco de entretenimento, a única coisa que você consegue pagar com seu trabalho é moradia e alimentação, você está numa condição análoga de escravo. E é exatamente isso que os escravos viviam. Hoje, nessa situação de nova CLT, as pessoas podem vender mais horas de serviço, o que significa que o mercado vai oprimindo os trabalhadores para que eles, no desespero para manter alimentação e moradia, trabalhem 12 horas por dia. Isso é uma vergonha, obviamente, mas é uma praxe quando a gente pensa que determinadas companhias e determinados grupos econômicos de fora exploram esse tipo de trabalho dentro do Brasil. E quando eu falava com vocês a respeito a quem interessa esse tipo de atividade, a quem interessa um Brasil com alto desemprego, a quem interessa um Brasil com pouco dinheiro, a quem interessa um Brasil com trabalho escravo? Interessa ao grupo de empresas que estão querendo exatamente vender para fora. E é exatamente esse grupo de empresas que agora se aproxima daquele pré-candidato que prometeu realmente tirar o direito dos trabalhadores. E é uma moeda de troca do Bolsonaro. Ele hoje tem aí uma dificuldade muito grande de levantar fundos para a campanha, e dinheiro para a campanha não é importante tão somente para fazer santinho. É com dinheiro para a campanha que ele pode contratar um marqueteiro para parar de falar bobeira. É com dinheiro para a campanha que ele pode comprar bases aliadas ao redor do Brasil. Esse dinheiro para a campanha pode vir, e pode vir de um grupo bizarro, que é exatamente o grupo que eu estava falando com vocês há poucos minutos atrás. Muito obrigado pelo superchat. Silvano Sebastião, Léo convida Paulo Henrique Amorim, vou convidar. Jennifer, já manda um e-mail convidando Paulo Henrique Amorim, quem sabe a gente não faz aí um bate-papo às 10h30, Léo Stoppa às 10h30, batendo um papo com Paulo Henrique Amorim, se possível, a respeito desse assunto aí, da condução coercitiva, entre aspas, de comunicadores de esquerda. Paulo Henrique Amorim, que tem vivido aí uma espécie de perseguição das polícias, perseguição da justiça brasileira, estão abrindo processos contra ele em muitas cidades do Brasil, primeiro para manter ele calado, para evitar que ele tenha condição de falar com o próprio público, e segundo, para acabar com todo o dinheiro dele. Afinal de contas, ele tem que se defender, tem que se deslocar para todos esses lugares. Então, o Leonardo Stoppa vai fazer um convite para o Paulo Henrique Amorim para a gente falar sobre as novas modalidades de censura. Assim como a gente tem o lawfare contra os políticos, que é usar as instituições para destruir o caráter dos políticos, existe esse lawfare contra os comunicadores, que é usar o poder do Estado para tirar os comunicadores da atividade deles, ou seja, ele não tem tempo para gravar, porque ele tem que estar em avião indo para um lado e para o outro, e para destruir o poder econômico também dos comunicadores, porque à medida que eles vão abrindo mais processos, enquanto quem abre o processo não gasta um centavo porque põe a justiça para trabalhar com o nosso dinheiro, quem se defende nesses processos vai ficando cada vez mais pobre. Então, vamos mandar aí um e-mail convidando, muito obrigado pela dica, eu vou mandar um e-mail convidando Paulo Henrique Amorim para participar do Léo Stoppa às 22h30, num bate-papo aí a respeito desse assunto. E eu vou voltar ao assunto aqui sobre o trabalho escravo institucionalizado, um trabalho escravo que, de certa forma, está sendo oferecido pelo presidenciável. Mas antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de convidar você, que é assinante do canal Leonardo Stoppa no YouTube, para assinar também o canal Brasil 247 aqui no YouTube. Eu gostaria de convidar você, que é assinante do Brasil 247, para assinar também o canal Leonardo Stoppa. É muito importante que a gente consiga crescer as redes de esquerda. E eu gostaria também de te convidar para vir do Facebook para cá. Mas antes de vir do Facebook para cá, eu gostaria de te pedir para compartilhar, para a gente aumentar o alcance. Então, compartilha, depois vem participar com a gente aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, isso é muito importante. O tamanho dos canais de esquerda vai fazer uma diferença muito grande para levar a comunicação para as pessoas de esquerda. A sorte de vocês é que a minha gripe é alérgica e a gente ainda não tem tecnologia de transporte de vírus de gripe por internet, que eu fico tossindo aqui todas as transmissões,
mas eu vou conseguir sair dessa localidade aqui. Eu tô tendo aqui um problema de uma obra e a poeira realmente está me causando uma alergia gigante. Mas voltando ao assunto da transmissão que eu estava falando com vocês, que é exatamente esse tipo de postura de um presidenciável. No momento do desespero, o Bolsonaro oferece o brasileiro como moeda de troca para a campanha. O que eu quero dizer para vocês é que o Bolsonaro hoje precisa negociar patrocínio para a campanha dele. E para conseguir patrocínio para a campanha dele, a moeda de troca somos nós, trabalhadores, porque a conversa dele é muito, digamos que, clara. Ou vocês aceitam perder os direitos, ou vocês aceitam não ter emprego. A CNI adora essa conversa. Essa notícia é até interessante. A CNI agora flerta abertamente com o fascismo. Quando a gente pensa no interesse do empresariado, a gente precisa pensar aonde o empresariado está disposto a enviar seus produtos. E o empresariado do CNI já não espera muito da indústria brasileira, isso porque não é muito esperado de que você, consumidor convencional, compre aí uma barra de ferro, uma peça metalúrgica ou qualquer coisa que é produzido pelas etapas intermediárias do grupo CNI. Quem então vai comprar o produto da CNI? Ou é outra empresa do grupo CNI, ou é o mercado internacional. Isso porque o Brasil está diminuindo cada vez mais os produtos diretos ao consumidor brasileiro. À medida em que o Brasil vai destruindo o seu mercado interno, as empresas brasileiras começam a focar no mercado internacional. Isso pode parecer que é desagradável para todos, mas tem uma pequena parte do empresariado brasileiro que está confortável com isso. Aí vocês imaginem o jogo dessa brincadeira. Primeiro eles causam, gente, economicamente falando, né? Vou abrir um parêntese para vocês entenderem por que existe um grupo de empresas no Brasil que quer essas políticas bizarras. Porque quando a gente pensa, olha, por que empresas brasileiras teriam interesse em manter o desemprego alto? É um pouco sem nexo a gente imaginar que a gente tem empresas no Brasil hoje querendo manter o desemprego alto, mas a explicação para isso, ela está dentro da economia. No momento em que o desemprego está baixo, a tendência é que os funcionários tenham mais poder de negociação. Você imagina que uma empresa está procurando um funcionário metalúrgico, um eletricista, um engenheiro, e tem poucos engenheiros brigando por emprego porque o desemprego está baixo. A tendência é essas empresas oferecerem mais salário. Porém, se essas empresas puderem aumentar o desemprego, elas vão conseguir salários mais baixos. E o salário é um fator de produção muito importante. No momento que o grupo CNI, assim como outras empresas brasileiras, trabalharam pelo aumento do desemprego no Brasil, não pensem vocês que eles fizeram isso sem saber o que eles estavam fazendo. Aumentar o desemprego no Brasil foi uma estratégia para jogar salários para baixo. Então hoje a gente tem uma realidade em que as empresas que antes vendiam pro mercado interno brasileiro, elas foram fechando, infelizmente isso aconteceu, e essas empresas que vendem para fora, elas estão hoje lucrando muito mais. Isso porque, à medida em que aumenta o desemprego, aumenta a oferta de funcionários, e esse aumento da oferta de funcionários faz com que essas empresas tenham funcionários mais baratos, o que significa que eles conseguem vender para fora pelo mesmo preço que antes, porém produzindo por um preço menor. O que eu quero dizer para vocês é que o interesse de uma pessoa do grupo CNI não é o mesmo interesse do trabalhador. E o problema todo é que o Bolsonaro se posiciona do lado do CNI. Como assim o representante de uma república, o representante do povo, chega ao ponto de oferecer a própria população como trabalho escravo para ter acesso à verba de campanha? É uma coisa muito bizarra mesmo, mas o difícil está sendo explicar para o jovem brasileiro que nunca trabalhou que quando ele trabalhar as coisas vão ser bem difíceis. Está sendo muito difícil, pessoal, explicar para as pessoas dentro do Brasil que essa retórica de que ou você aceita perder os empregos ou então você vai ter que conviver com o desemprego, não se sustenta. Isso porque durante 12 anos do governo anterior, e quando eu falo governo anterior, eu falo de uma forma despersonificada, o modelo de governo anterior conseguiu manter por 12 anos baixo nível de desemprego e direitos trabalhistas. Aí eu pergunto para vocês,
Será que durante 12 anos tudo foi uma grande ilusão? Não, o interesse desses grupos é exatamente proteger o lucro deles e mesmo que isso custe a miséria do trabalhador. Eles tratam, infelizmente, o trabalhador brasileiro como um animal que está lá simplesmente para puxar a carga para eles. Então, pessoal, olha, vou ler alguns comentários aqui, né, que eu trouxe esses assuntos, mas eu falei com vocês que existe sim o interesse de sempre trazer os assuntos que são pautados aqui pelos participantes. Então, vamos puxando as participações aqui. Carlos Eduardo Nascimento Moura fala: concordo com o colega que chamou de bravatas a fala de Ciro Gomes sobre a Embraer. Demorou para se posicionar quanto ao fato. Atira para todos os lados. Essa é uma posição do Carlos Eduardo Nascimento de Moura. Leonardo Santos fala: Lula livre, pressão na CUT e nas lideranças de esquerda para o levante popular, pois eleição sem Lula é fraude. Muito importante, além de ser fraude, não resolve o problema da legitimidade do governante. Não adianta nada colocar um governante lá, sendo que o Lula foi inabilitado. A gente vai continuar aí por mais não sei quantos anos gritando que foi golpe. É golpe, continua sendo golpe. E a economia não vai deslanchar. Estamos indo em direção à produção rural, estamos abrindo mão da produção industrial, que é a que realmente gera qualidade de vida dentro do Brasil, e focando na produção rural. Então, toda melhora que o Temer anuncia não é uma melhora que reflete na população brasileira, é uma melhora que gera lucro dentro do Brasil. Pode até servir para alguma arrecadação, para continuar servindo ao Temer para compra de deputados, emendas parlamentares e coisas do gênero, mas não reflete em nada na qualidade de vida do povo brasileiro. A qualidade de vida depende da indústria e do comércio. Obviamente, a alta produtividade rural diminui o preço dos alimentos, mas isso é insignificante para quem não tem dinheiro nenhum para comprar alimentos. Então você pode ter aí o alimento pela metade do preço, que se você continuar não tendo dinheiro nenhum, você não consegue comprar. Então é muito importante que a gente consiga trazer esse modelo anterior de volta. E quando eu vejo comentários do Nivaldo Salles, né, desse modelo direita no poder, eu gostaria de entender qual que é a posição dele a respeito de direita, porque olha, o Trump foi eleito nos Estados Unidos exatamente por ter essa ideologia de direita, e a ideologia de direita dele foi o emprego de volta para os Estados Unidos em primeiro lugar, extremamente nacionalista, e ele realmente está criando bloqueios econômicos para que a indústria da China não prejudique a indústria americana. Já a direita brasileira propõe tirar os bloqueios para que a indústria de fora devore a brasileira, propõe Estados Unidos também em primeiro lugar, ou seja, vamos produzir a matéria-prima para que os Estados Unidos produzam o produto final, e não está muito preocupada com o emprego de volta para o Brasil. Afinal de contas, a direita brasileira endossou a Operação Lava Jato, que acabou com a nossa indústria. Então, quando você fala direita no poder, eu queria entender que direita que você está falando. Se você está falando da direita estranha brasileira, que eu jamais chamaria de direita, eu chamaria de entreguismo, ou se você está falando de uma ideologia puramente de direita, que é aquela ideologia do seu país em primeiro lugar. Eu não estou entendendo qual que é o seu posicionamento. É melhor você contextualizar. Pode colocar, se for Bolsonaro, coloque, por favor, entreguismo no poder, trabalho escravo no poder, coisas desse tipo aí. Eu acho que vão contextualizar muito melhor a situação do Bolsonaro. E o JT Salles, ele fala, tem que haver Congresso progressista também. É um desafio nosso, tá, J. Salles? Porque avisar o brasileiro da importância do Congresso Nacional é hoje, sem dúvidas, um desafio dos nacionalistas. É muito importante que as pessoas entendam o que fez o governo Dilma cair, e pode ter certeza que não foi pedaladas fiscais, foi exatamente ela ter minoria do Congresso. As pessoas precisam entender como o governo Dilma perdeu a governabilidade depois de 2014, porque tem muita gente que acha que a Dilma não governou porque não quis, mas não. Pautas bomba no Congresso a todo tempo, vetos contra derrubada de vetos, toda hora a Dilma mandava uma pauta para ser votada e ela era ignorada no Congresso. As pessoas precisam entender que sem o Congresso o presidente não governa. E hoje temos aí muita massa de manobra realmente acreditando que a Dilma
governou por 4 anos e conseguiu levar o Brasil para a menor taxa de desemprego da sua história, participou dos 2 governos Lula, conseguimos aumentar o PIB brasileiro para o maior nível de sua história, conseguimos a menor taxa de desemprego e a menor desigualdade social da nossa história. Aí vira 2014, ela esquece absolutamente tudo e fica burra, né? É muita inocência do nosso pobre de direita pensar que tudo aconteceu tão rápido. Ela esqueceu como governar, esqueceu como fazer política tão rápido assim. Não, o Congresso mudou, virou um Congresso Aécio Neves. Depois que o Congresso deixou de ser um Congresso nacionalista para ser um Congresso entreguista, tiraram a Dilma e o resultado está aí. Você faz parte disso, Manifestoche. Lógico que toda hora que alguma coisa der errado, você pode até ficar brincando que você não votou no Temer, mas você sabe que você colocou o Temer no poder. Você participou aí do protesto Entra Temer. João Leão fala: povão, fique atento, essas mídias não falam na entrega do patrimônio nacional. Falam e falam, mas não falam na entrega de nossas riquezas. É muito estranho, tá? João Leão, a mídia preocupa tanto se o Favreto estava ou não estava certo, porém nem toca no assunto dos crimes do Sérgio Moro. A mídia preocupa tanto em falar a palavra desestatizar, mas não fala que desestatizar significa tomar o que é do povo e entregar para o privado, né, que significa privatização. Muitas coisas bizarras acontecem nessa mídia brasileira, mas é muito fácil de explicar o porquê. As pessoas que querem privatizar, as pessoas que querem comprar o patrimônio nacional, são as mesmas pessoas que estão sempre anunciando na mídia. Se vocês imaginarem que quase toda a propaganda de cerveja que passa na mídia é paga pela mesma pessoa que quer comprar a Eletrobras, você começa a entender por que a Globo jamais vai falar contra a venda da Eletrobras. Então existe aí uma tendência da mídia brasileira estar do lado dos empresários. Afinal de contas, os empresários são aqueles que financiam a mídia, ou indiretamente, através da contratação do serviço de publicidade, ou até diretamente pagando a mídia para que ela seja antinacionalista e cause aí essas disrupturas democráticas, como é o que aconteceu aí da derrubada de um presidente democraticamente eleito. Coisas bizarras que acontecem no Brasil. Então, trazendo aqui, eu sempre gosto de diversificar, eu sempre gosto de trazer comentários de pessoas do outro lado, mas eles estão escassos. Eu acho que esse pessoal está com muita vergonha de trazer comentários e notarem que foram feitos de bobos. Aí as pessoas que conhecem o canal Leonardo Stolper estão preferindo procurar informação verdadeira antes do que trazer o comentário aqui. Jaqueline Avanço: nossos salários sem aumento, plano de saúde sobe 10%, gasolina, gás, alimentos caríssimos, nunca passamos por isso, ainda pagando alto o imposto de renda. Isso tem que mudar. E tá difícil, Jaqueline, porque é o seu imposto que vai pagar juízes, desembargadores. Então é muito fácil eles sacrificarem você que está na base trabalhando para continuarem tendo condição de comprar juízes, comprar essas pessoas aí do Poder Judiciário que hoje estão alinhadas com eles. Eles não teriam a coragem de fazer como Dilma, falar que não dá para aumentar o salário de juízes e com isso arriscar perder o apoio do Poder Judiciário. Só que a grande realidade é que toda vez que uma classe faz uma pressão, essa classe causa um descontrole muito grande, causa uma inflação e volta para o mesmo poder de compra. Isso porque numa situação em que a gente não está produzindo, não adianta fazer chantagem para ganhar mais, porque não tem mais. Então o que o funcionalismo público consegue fazer? No momento em que ele coloca trabalhadores para trabalharem sem ter condição de sobreviver, ele começa a estimular até a saída do trabalho, que é o que acontece hoje na Nigéria. Existe uma parte dos nigerianos que nem usam a moeda oficial, que eles estão na base do escambo. Um cara produz uma coisa, outro cara produz outra, e eles trocam, para não ter que colocar moeda no meio e transformar as coisas em mais complexas do que já estão. Então hoje o funcionalismo público corre um risco muito grande, isso porque o poder de compra do funcionalismo público hoje é mantido pela venda das reservas nacionais e também pela venda do patrimônio nacional. Mas na hora que o governo liquidar reservas nacionais e patrimônio nacional, a tendência é que o poder de compra do funcionário público caia para pelo menos 1/3 do que é hoje. O que eu estou falando é isso mesmo. Você pega o seu dinheiro e calcula. Hoje eu consigo comprar 1000 pacotes de arroz por mês. Eu estou querendo dizer que daqui a pouco tempo, quando
o governo queimar tudo que a gente tem, porque a gente não tem mais arrecadação, a Operação Lava Jato acabou com a nossa arrecadação, daqui pouco tempo o poder de compra vai cair para 1/3. Vocês vão comprar 300 pacotes de arroz, quem comprava 1.000. Isso por quê? Porque, gente, é muito simples explicar uma coisa dessa, porque o Estado vai manter o valor numérico, vai tentar até elevar o valor do salário numericamente, vai imprimir moeda para pagar isso, para não perder apoio de juízes, promotores, pessoas que têm o poder da decisão, mas o mercado é cruel. Isso porque você imprimir dinheiro não te faz ter mais dinheiro. Se aumenta simplesmente a quantidade de papel disponível no mercado. E para ludibriar juízes, promotores, pessoas que eu fiquei impressionado ao ver como são extremamente crus em economia, o Estado continua dando aumentos numéricos e com isso vamos desvalorizando o valor da moeda brasileira. Nessa situação eles conseguem ludibriar as pessoas do Poder Judiciário, dando uma falsa impressão de que eles estão recebendo aumento e toda a sociedade está descendo a ladeira. Acabou o patrimônio nacional, acabou as reservas internacionais, vai restar ao Brasil o que sobrou ao Brasil, que é a produção rural. E aí o funcionalismo público vai ter sim que conviver com uma qualidade de vida de 1/3 daquela que ele fez questão de abrir mão em 2014, quando grande parte do funcionalismo público começou a apoiar o Entra Temer. Então, pessoal, vou ler mais comentários aqui. Carlos Lima fala: PSDB, PT, ninguém é de direita nesse país. Direita de verdade é patriota. No final, eles concorrem apenas cargos. Quem quer que ganha vai fazer o mesmo, vender o Brasil. O que o Carlos Lima está falando aqui é uma coisa que é até interessante. A direita de verdade não tem absolutamente nada a ver com esse conceito de direita que existe dentro do Brasil. E PT e PSDB, segundo o ponto de vista deles, são vendedores do patrimônio nacional. Só que existe uma diferença nos modelos políticos. Eu não sou filiado a partido nenhum, mas eu preciso admitir que durante os 12 anos de governo do PT, eles fizeram sim concessões públicas, concessões quando você não tem condição de explorar, se dá exploração daquela determinada atividade para um particular, como por exemplo linha de transmissão, construção de hidrelétrica, o que é bem diferente de vender, tá, Carlos Lima? Olha, a ideologia PSDB é a ideologia de pegar algo que está pronto e vender. A ideologia do PT é uma ideologia da participação do particular, o que eu acho muito importante, que é uma ideologia conciliadora, mas a participação no sentido de aumentar. É mais ou menos assim. Enquanto o PSDB vende as hidrelétricas, o PT propõe ao privado a construção de novas hidrelétricas. Enquanto o PSDB vende o petróleo, o PT propõe a retirada do petróleo com todo o lucro para a saúde e educação. Não necessariamente entrando dentro do aspecto de corrupção, esse tipo de coisa, falando sobre as ideologias. Qual que é a diferença? A diferença é muito simples. Enquanto em um modelo você atrai o crescimento, no outro modelo você atrai simplesmente uma pessoa que vai comprar, que vai desestatizar ou privatizar, seja lá o termo que você quer utilizar. Isso faz uma diferença muito grande. Por quê? Existe uma ilusão, em especial na cabeça do manifestoche, de que você pode propiciar concorrência no setor com privatização. E não é bem assim. Se você propicia concorrência no setor vendendo um monopólio para outro monopolizador, não faz sentido algum. Por exemplo, existe uma ilusão de que vender a Petrobras vai criar concorrência no setor. Por quê? Porque ela vai deixar de ser do Estado e vai passar de ser de outro dono, e você acha que esse dono vai concorrer com ele mesmo? Então qual que seria a diferença? Numa ideologia do PT, uma Shell, se quisesse, poderia montar uma refinaria no Brasil. Isso é o ponto de vista desse modelo do PT de permitir que o outro entre sem ter que vender. Já no modelo PSDBista, vamos vender absolutamente tudo que é do Estado, porque assim o Estado não vai ter que mexer com isso. Só que você cria um novo monopolizador. Você não está criando concorrência no setor, você está criando outro monopólio. E é importante também levar em conta que esse modelo de concessão é um modelo em que o poder público gera para o privado a concessão de explorar aquela atividade, tem um monte de regras. Vamos imaginar, por exemplo, a situação
em que as empresas de telecomunicações mandaram o dinheiro para fora do Brasil, e porque elas mandaram o dinheiro para fora do Brasil e tinham um poder muito grande para pressionar o Temer, elas exigiram 105 bilhões de reais para continuarem funcionando. Se fosse no governo do PT, provavelmente, porque o PT sabe que foi má fé, eles mandaram o dinheiro para fora para depois chantagear o governo, provavelmente teria uma pressão em cima das empresas de telecomunicações do tipo, olha, se vocês não se autoconstruírem, se vocês não se recuperarem, a gente vai reestatizar. Já no governo PSDB-Temer, foi muito simples, pegou o dinheiro público e tampou o prejuízo das empresas de telecomunicações. Então, esse modelo PSDBista, ele trabalha com a seguinte lógica: vamos privatizar o lucro e vamos estatizar o prejuízo. Porque eles estão vendendo empresas estratégicas, eles não estão convidando outras empresas para entrarem no setor. Como eles estão vendendo empresas estratégicas, eles estão vendendo a soberania nacional, estão vendendo setores importantes. Se esses setores correrem risco, por exemplo, vamos imaginar aí que a gente tem todo esse lobby no sentido de convencer o brasileiro que a gente tem que vender a Embraer. Se realmente eles conseguem vender a Embraer e a Embraer entra em dificuldade financeira, a tendência de algo privado é a gente falar, olha, infelizmente você vai quebrar. Não, Embraer não, a empresa brasileira de energia elétrica, né? Vamos imaginar que o setor elétrico brasileiro é vendido. A tendência natural de uma empresa privada é você imaginar, ela entrou em dificuldade, vamos simplesmente fechar e pronto, perdeu, já era. Não pode acontecer. Porque senão a gente fica sem luz, o Brasil sai do ar. O que vai acontecer? Essas empresas vão sim ficar com todo o lucro, ou seja, estamos privatizando o lucro, mas nós não estamos privatizando o risco. Porque se essas empresas forem quebrar, o Brasil é obrigado, por questão de segurança energética, a socorrer essas empresas. Então, nunca é estratégico privatizar setores estratégicos. Porque a gente não está privatizando, a gente está simplesmente terceirizando o lucro. Nenhum setor estratégico pode simplesmente quebrar no Brasil, sob pena do Brasil quebrar junto. Então essa conversa de, olha, não, vamos privatizar o setor elétrico brasileiro. Se a gente privatizar o setor elétrico brasileiro é muito fácil, vamos privatizar. E se acontecer do setor elétrico brasileiro quebrar a empresa que comprou, quebra e pronto. Não é bem assim. Eles podem comprar uma empresa, por exemplo, a Eletrobras, ir tirando o lucro da Eletrobras durante 10 anos e na hora que ela estiver quase morrendo, eles simplesmente rapam fora. Falam, olha, já tiramos aqui todo o investimento inicial, já conseguimos tirar 5 vezes o investimento inicial, deixamos a empresa ir em direção à morte e agora a gente ainda vai pressionar o governo que se ele não nos der tantos bilhões, a luz vai acabar no Brasil. A gente tem duas opções, ou dar esse dinheiro para a empresa brasileira de energia elétrica, né, sistema Eletrobras, ou então a gente sai do ar, o Brasil desliga. Então por isso que é muito importante que as pessoas entendam que em setores estratégicos a gente não tem condição de privatizar completamente. O setor estratégico, o máximo que a gente consegue fazer é privatizar o lucro, porque o prejuízo nunca vai ser assumido por aqueles que compraram. O prejuízo sempre vai ser assumido por quem precisa, que é o povo. Então é isso que é o mais importante, que as pessoas precisam entender quando a gente fala desses assuntos bizarros como privatizar tudo. Existe sim, Nivaldo Salles fala aqui, privatização total. Obviamente, é uma pessoa que está querendo aqui brincar de opressor, né, falar privatização total para tentar ser do contra, mas eu particularmente, Nivaldo, você não me agride com essa história de privatização total. Se a sua intenção for essa, você pode mudar de tentativa. Para mim, o fato de você estar lutando aqui por privatização total não significa absolutamente nada para mim, porque o mais importante, o prejuízo numa privatização total é compartilhado, que significa que você vai levar tanto ferro quanto eu. Significa que todo brasileiro vai pagar por isso. Imagina agora a privatização da água. Se você falar comigo que você vai parar de beber água, né, ou talvez você ache que o governo está colocando água debaixo do braço e saindo correndo com a água para poder roubar a água, né? É perigoso. Deixa eu clicar no show aqui para exibir
Glicério fala, o canal Léo Estopa tem 100 inscrições por dia em média. Nesse ritmo vamos alcançar 100 mil daqui a 10 meses. Compartilhem, convidem amigos. Isso mesmo, pessoal. É muito importante que vocês ajudem o crescimento do canal, porque o crescimento orgânico, aquele crescimento normal de todos os dias, meu canal só vai chegar a 100 mil depois das eleições, o que significa que eu não vou ter condição de passar muita mensagem para ninguém, não. Então eu preciso que vocês convidem amigos, eu preciso que vocês que estão assistindo e ainda não se inscreveram, que vocês se inscrevam. E até você que gosta de assistir pelo Facebook, é muito importante que você venha participar pelo YouTube, pelo menos para você curtir o canal, para ele crescer. E é muito importante lembrar que o Facebook já parou de notificar e aos poucos ele vai parar de chegar para muita gente. Então se você está no Brasil 247, se você puder ajudar a crescer o canal Leonardo Estopa, te peço da mesma forma que se você estiver no canal Leonardo Estopa e não for inscrito no 247, ajude a crescer o canal do Brasil 247 também. E se você estiver nos canais pelo Facebook, ainda que você goste de participar pelo Facebook, dê um pulinho, assine o canal no YouTube, depois volte para o Facebook, mas é muito importante que você assine o canal, curta a publicação para a gente ter condição de crescer o alcance das publicações. Agora a gente tem 1.027 pessoas assistindo pelo canal TV Brasil 247 e temos 574 pessoas assistindo pelo canal Leonardo Estopa. E ative o sininho no YouTube para receber notificação. Isso, não se esqueçam de ativar o sininho no YouTube para receber as notificações. Então, muito obrigado pelas participações de vocês. E muito obrigado para vocês que estão ajudando aí, convidando amigos. Marcos Vinícius pergunta, em quem você vai votar, Léo? Olha, eu tô lutando para eu ter o direito de votar no Lula. Tô lutando para que eu tenha direito de votar no Lula. Se nós vamos nos deixar votar no Lula, que eu não sei, né? Porque existe sim essa possibilidade aí da gente simplesmente falar, eles não vão deixar. Como assim eles? O Brasil é nosso. Se alguém não está deixando o Lula ser candidato, esse alguém somos nós. Por isso que eu falo da importância do levante popular, da importância da gente conversar de uma forma bem pesada com as lideranças de esquerda para que a gente tenha direito de votar em quem a gente quer. Rosângela Frederick fala, a população foi vítima de um totalitarismo camuflado que tira as necessidades básicas que deveriam ser constitucionalmente garantidas, para que, sem esse acesso, fique refém do governo. E o Alves Sérgio fala, Léo, ouvi dizer que querem privatizar águas e esgoto. Será que isso é verdade? Olha, para você ter uma ideia, Alves Sérgio, sobre essa questão de privatização da água, só para você ter uma ideia, antes da crise começar no Brasil, eu comecei a cursar economia lá na Inglaterra, mesmo bem antes da crise começar no Brasil. No início, né, quando o Aécio Neves começou a fazer a bagunça, eu fui para a Inglaterra em 2013. Eu comecei a estudar em livros que já tinham sido escritos há 5 anos. O aquífero do Guarani já está nesses livros como sendo alvo desses banqueiros aí que querem comprar esses aquíferos que estão espalhados pela região sul do mundo. Então, essa questão de privatização da água é uma questão que eles estão lutando aí há muito tempo e, obviamente, eles vão sim conseguir. Eles estão conseguindo comprar absolutamente tudo no Brasil, eles vão comprar o aquífero do Guarani. E essa questão da privatização do esgoto é o seguinte, antes dessa investida liberal no Brasil, eram autarquias municipais que cuidavam dessa situação aí de distribuição de água e recolhimento de esgoto. Aos poucos, o próprio Poder Judiciário, a própria Carmen Lúcia falou que não, que o município não podia criar uma autarquia, que é uma empresa do município, para cuidar dessa parte de esgoto. E a gente tem empresas públicas grandes, que às vezes são estaduais, que cuidam de esgoto de várias cidades. O que acontece é que eles estão, aos poucos, diminuindo o tamanho do Estado em empresas públicas. Quando a gente pensa na água, agora eu vou dar uma opinião pessoal, porque existem pessoas que são mais radicais que as outras. Eu acho que determinadas coisas, elas são bem-vindas na mão do particular. Por exemplo, você imagine que é possível sim você dar uma concessão do trabalho aí de recolhimento de esgoto para uma empresa privada. Isso porque, gente, tem muitas áreas no Brasil em que a gente não tem a mínima expectativa de um desenvolvimento, por exemplo, de uma rede de esgoto. Vamos imaginar que existem sim cidades no Brasil onde não tem a mínima possibilidade do esgoto ser construído adequadamente
E por causa disso, uma iniciativa privada, como uma concessão de exploração, ela é interessante. Olha como que é interessante a concessão de exploração. O poder público gera uma concessão para uma determinada empresa ter lucro ali por 30 anos, por exemplo. Só que aquela empresa vai construir toda a infraestrutura. E o que é mais importante, ela tem a concessão para explorar por 30 anos, mas ela não pode simplesmente arrancar os tubos de esgoto depois. A concessão inclui o fato daquela exploração dar o patrimônio para a população depois. O que eu particularmente critico são coisas extremamente estratégicas serem dadas para grandes grupos econômicos. Quando você, no meu ponto de vista, tá? Quando você pega uma rede de esgoto de uma cidade que não tem condição de criar essa rede de esgoto por ela própria e entrega para uma concessionária, essa concessionária faz um investimento particular para arrecadar esse dinheiro a longo prazo, acaba beneficiando aquela cidade. O problema é quando você imagina que você vai passar para um grupo financeiro, para um mesmo grupo, o controle de praticamente toda a energia elétrica do Brasil, porque o sistema é interligado. Se um grupo financeiro compra a Eletrobras, eles têm condição de derrubar a energia elétrica no Brasil inteiro. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem coisas que são tão estratégicas e tão no nível tão global que elas não podem simplesmente ser entregues para grupos financeiros por questão de estratégia. Por mais que eu precise admitir que talvez o privado seja mais eficiente na administração, tem coisas que não são feitas para serem administradas por grupos privados. Isso que é importante. E dentre essas coisas está aí a soberania energética e principalmente o acesso à água. Privatizar o acesso à água no Brasil é uma coisa muito bizarra mesmo. E existe uma diferença de concessão e privatização, né? Concessão é quando o privado está ali usando o que é público, ele tem uma permissão para usar aquilo, mas se ele pisar na bola, toma essa permissão dele. Já privatizar é o seguinte, isso não é mais do público e aquela pessoa comprou. O que o Temer está fazendo agora, em especial com a ideia da Petrobras e Eletrobras, é vender. Quando o governo anterior fazia uma concessão pública, ele admitia não ter condição de explorar aquilo, ele não tem a mínima condição de construir uma nova estrada. Porém, a gente tem o local para uma nova estrada ser construída e a gente tem a demanda para uma nova estrada. A gente tem muitas pessoas querendo usar essa nova estrada. Vamos abrir uma concessão pública para que alguém que tenha dinheiro construa essa estrada e explore o pedágio. Olha, eu não tenho a mínima condição de construir uma nova usina hidrelétrica. No entanto, esse ponto desse rio aqui é muito interessante, ele tem o potencial de produzir não sei quantos gigawatts. Então vamos fazer o seguinte, se tiver alguém da área aí vai falar comigo, peraí, gigawatt? Não, tudo bem, gente, gigawatt-hora, para ficar científico, né? Porque é a medida de energia acumulada, mas vamos lá. Aí o governo admite que não tem a mínima condição de construir, então ele abre uma concessão e as empresas que têm interesse em montar uma hidrelétrica ali, elas vão participar de um pregão eletrônico e aquela que tiver a oferta mais barata, com maior benefício, é a empresa que vai montar aquela hidrelétrica naquele lugar. E se essa empresa começar a pisar na bola, ela perde a concessão, porque aquele rio, toda essa exploração hidrelétrica é ainda do povo, entendeu? Já a privatização é completamente diferente. A privatização é, olha, deixou de ser do povo, agora o dono pode até desligar se quiser. Isso é muito bizarro. Qualquer um vai admitir que isso é muito bizarro. Por mais que a gente tenha nosso colega aí, que deve ser um especialista em energia, um especialista em todas as áreas da humanidade, né? Quase que... quem é o cara que sabe? Quase um Malabi, né? Quem é da minha idade lembra do Malabi. Um cara que realmente sabe tudo, ele fala privatiza tudo, deve ser porque ele realmente tem uma consciência muito grande das coisas, né? Então, muito estranho isso. E agora é importante lembrar, tá, pessoal? Trazendo para vocês aqui mais notícias bizarras, e olha que a bizarrice venceu a normalidade, e já que a bizarrice tem se tornado, infelizmente, regra, a bizarrice já foi a exceção, mas agora a bizarrice volta a ser regra, o título que o Brasil pode ganhar não é o de Hexa, que muitas pessoas aí estavam sonhando. O título é voltar ao mapa da fome da ONU. A soma da desigualdade da sociedade brasileira com o aumento do desemprego e os cortes nos programas sociais, cenário do pós-golpe sob o governo ilegítimo de Michel Temer, pode devolver ao país a um lugar em coma do mapa da fome da ONU. Esta é a conclusão de estudo do Grupo de Trabalho da Sociedade Civil para a Agenda 2030, organização que reúne mais de 20 ONGs.
Isso é uma coisa que eu acho que nenhuma pessoa precisa se perguntar o porquê, né? Isso é muito lógico. No momento em que esses grupos financeiros, quando eu falo grupos financeiros, eu falo os partidos políticos que perderam por 4 vezes nas urnas, eu falo também organizações inescrupulosas como a Rede Globo e associadas, e eu falo também empresas bizarras, como por exemplo essas empresas que estão querendo o brasileiro como escravo para vender o produto deles para fora do Brasil, e esses ruralistas aí cada vez mais se mostram maléficos para a sociedade brasileira. Essas pessoas se uniram no sentido de garantir os interesses deles, mas para garantir os interesses deles, eles precisaram garantir a desgraça de muitos. Então, Arli Mendonça, eu preciso ler isso antes, porque a Ari Mendonça escreveu algo que eu gostaria de falar. Privatiza a mãe. Ela escreveu aqui e realmente é uma coisa que a gente tem, que fica entalado na garganta quando aparece um bobo mandando privatizar, o cara que não tem a mínima condição de falar absolutamente nada. Dá vontade de falar, cara, privatiza a mãe. Mas às vezes a mãe dele é uma pessoa gente boa e é muito bolsonariano eu mandar privatizar a mãe, mas como espécie de grito entalado na garganta, vale muito, tá, Ari? Ela fala também, Keynes Welfare State aplicado na Europa no pós-guerra, e o Welfare State foi aplicado também nesse pós-crise de 2008. Cleiton Santana Bandeira fala, Léo, não seria a hora de um presidente caçar a concessão a TV Globo? Teve 5 concessões renovadas por um período de 15 anos até 2020. Olha, a cassação de uma emissora no Brasil, seja rádio ou televisão, ela precisa de 2/3 do Congresso. Se não me engano, eu lembro que eu li isso na Constituição, eu acho que é isso mesmo. Agora, 2/3 do Congresso é uma coisa difícil. O colega falou hoje no início dessa transmissão sobre a importância de um Congresso nacionalista. Mas eu não sei se a gente vai conseguir passar a importância de um Congresso nacionalista para os brasileiros eleitores. Se a gente conseguisse aí um Congresso nacionalista, a gente conseguiria caçar a concessão da Rede Globo. Mas um problema seríssimo, além da concessão da Rede Globo, é que o modus operandi da televisão brasileira, a gente costuma falar Rede Globo por causa dessa falta de escrúpulos da Rede Globo, é uma falta clara de escrúpulos da Rede Globo, mas o modus operandi da mídia em qualquer lugar do mundo é um modus operandi muito claro, que inclusive explica como o judiciário está funcionando no Brasil hoje. É mais ou menos assim, eu só te contrato se você for meu amigo. Isso é uma coisa que funciona em absolutamente tudo. Por exemplo, uma pessoa contrata a outra para ser cuidador da casa dela, um playboy lá que joga futebol muito mal, contrata um determinado cara lá que trabalha de servente pedreiro, mas é muito bom jogador de futebol. Mas em compensação faz uma imposição que só continua contratando se puder participar do time de futebol dele. Quando a gente vai um pouco além, a gente tem a situação aí local, emissoras de rádio, elas só recebem patrocínio de determinadas empresas naquelas cidades se essas emissoras de rádio tiverem o posicionamento político daquelas empresas. Quando a gente vai para a esfera nacional, tanto a Rede Globo como os demais canais de televisão, eles só vão ter patrocínio no Brasil se eles tiverem o posicionamento político das empresas que patrocinam, o que significa que retirar a concessão da Rede Globo talvez não consiga inverter a lógica de funcionamento. Por quê? Os patrocinadores vão continuar impondo, ainda que indiretamente, um posicionamento ideológico nessas empresas de comunicação. E esse posicionamento ideológico, ele pegou inclusive o Poder Judiciário e o Ministério Público. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que quando o Sérgio Moro e os 3 patetas lá do Ministério Público começaram a perseguir a esquerda, eles começaram a fazer palestras de dezenas de milhares de reais. Eles ganham mais em palestras do que o salário normal deles. Então, é muito claro a forma como hoje se compra autoridades no Brasil, é muito clara a forma como hoje se compra a opinião de emissoras. Tudo isso o poder financeiro só contrata se você falar aquilo que eles querem que seja dito. Então, o poder financeiro só vai dar oportunidades
para as novas emissoras, se uma Rede Globo perder a concessão, se essas emissoras falarem exatamente o que a Globo fala hoje. Então por isso que a grande dificuldade é explicar para o brasileiro que o maior inimigo talvez esteja fora do Brasil, que é esse poder financeiro que está dominando o Brasil hoje. Marco Roberto Antunes fala: sou agente penitenciário de São Paulo, nosso candidato tucano vai privatizar os presídios se ganhar. O que você pensa sobre isso? Olha, o Marcos Roberto Antunes, eu vou te falar com toda a sinceridade, o que eu penso é que eu acho um absurdo o comportamento do funcionalismo público deixando esse golpe continuar. Porque não são só os presídios, absolutamente todo funcionário concursado no Brasil vai virar terceirizado. Isso é uma lógica, porque a ideologia desse tipo de governo é acabar com todas as empresas públicas. E não pense você que é por covardia, não, tá, Marcos? A estratégia deles é muito simples. Hoje você trabalha, vamos imaginar, uma pessoa é funcionário público, ganha 20 mil reais. Ou, se eles conseguirem acabar com essa empresa pública, ou então acabarem com esse emprego e conseguirem fornecer terceirizados, eles pagam 10 e ficam com 10. Então hoje a grande realidade é que o emprego público, né, o serviço, não é nem emprego, né, sobre o aspecto do direito do trabalho, mas vocês entenderam. O servidor público ele está com os dias contados e mesmo assim ele não se levanta contra o entreguismo. Eu acho um absurdo, porque a tendência quando você tem presídios privatizados é um incentivo ao aumento da criminalidade para que os presídios possam atender mais. Pode ser que os donos dos presídios estimulem a criminalidade de uma forma ou de outra para que eles tenham mais clientes. E o Bruno Virgílio manda: boa noite, senhores e senhoras. Léo, o que você tem a dizer do Toffoli, advogado do PT, que soltou o Dirceu, que roubou milhões e prendeu um ladrão de bermuda? Eu não sei o que você está falando desse ladrão de bermuda. Eu não entendi o que você está falando desse ladrão de bermuda. As condições de soltura ou de prisão, Bruno, elas levam em conta muitas coisas. Por exemplo, uma prisão preventiva, ela só se justifica no momento em que aquela pessoa pode interferir no andar do processo. As pessoas ficam desesperadas às vezes, que elas perguntam coisa do tipo: olha, isso é muito importante, né? Nesse horário a gente pode falar abertamente como as coisas acontecem. As pessoas se desesperam e falam: mas espera aí, acharam esse cara com dinheiro e agora esse cara ainda está solto? É porque até o último momento, onde ele tem a sentença condenatória transitada em julgado, foi alterado para tirar o Lula das eleições, mas assim que passarem as eleições, obviamente isso volta porque está na Constituição. Enquanto não tiver trânsito julgado da sentença penal condenatória, a pessoa ainda é passível de prisão cautelar. Mas uma prisão cautelar só se justifica se a pessoa puder alterar o processo. Já depois da prisão final, né, depois que a pessoa foi realmente condenada, ela tem várias formas de ter um relaxamento de prisão. E todas essas formas de se ter um relaxamento de prisão são formas que estão previstas ou na Constituição ou no Código Penal, né, tem até a progressão de pena. Quando o Zé Dirceu, tem um relaxamento de prisão, esse relaxamento é fundamentado em alguma coisa. Você tem que procurar a fundamentação desse relaxamento de prisão. O Zé Dirceu já cumpriu bastante pena. A gente sabe da fragilidade da condenação do Zé Dirceu. Você fala aqui, ó, uma coisa que eu particularmente, eu não tenho a mínima autoridade para falar que ele não roubou milhões. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: as provas de que ele roubou milhões são aceitas pela justiça brasileira? Você entendeu? Porque não é só virar e falar: olha, o Lula roubou milhões, o Zé Dirceu roubou milhões, fulano roubou milhões. O detalhe é que no direito existe uma exigência muito grande da obediência à formalidade. Porque o disse-me disse não é aceito no direito. Quando o PT começou a ser atacado, eles começaram a criar condenações baseadas em disse-me disse, isso é muito arriscado. Você imagina que é possível hoje, você ensaiando um grupo de delatores, é possível colocar qualquer um na cadeia. E eu queria te chamar a atenção para o seguinte: imagina que fica muito claro que a justiça brasileira hoje ela não está perseguindo a corrupção. Tanto é que eles não fazem questão nenhuma de julgar o Aécio nem o Temer, que são aí casos de corrupção que foram filmados e gravados. Então não se trata de correr atrás da corrupção. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: se o disse-me disse faz sentido para condenar as pessoas. Imagine que
você é um cara muito bonitão na sua cidade e você provoca suspiro das mulheres. Aí, de uma hora para outra, a sua vizinha tá te observando e o vizinho vê e fica com ciúme. Aí esse vizinho vai e chama 3 pessoas aí para falarem que você, de repente, matou alguém que morreu há uns dias atrás. Aí, simplesmente baseado nesse disse-me-disse, por causa de um inimigo de ciúmes, você vai preso. Aí você não tem direito a relaxamento de prisão na hora que você virar e falar, olha, mas não tem prova alguma, é só a palavra deles. Você está entendendo qual que é o perigo da gente começar a permitir o disse-me-disse? Porque é muita coisa grande que está em jogo. É a presidência de um país, é um patrimônio nacional e é muito fácil ficar... Você imagina o seguinte, imagina que te joguem na cadeia e te deixem preso lá por 2 anos. E durante todo o tempo você está sendo orientado, olha, você só sai se você denunciar fulano e ciclano. E uma coisa que eu chamo a atenção a respeito desses disse-me-disse é o seguinte, quando a gente parte para os que realmente estão controlando a justiça hoje, Temer, Aécio, é tão fácil conseguir prova contra eles. Quando a gente pensa no Aécio, que a crítica maior da justiça brasileira é o caso Aécio Neves, a gente pensa numa pessoa que a gente tem uma gravação. Uma gravação, não uma gravação falando que uma ministra é grelo duro, nem uma gravação falando que o STF está acovardado. São coisas que a ministra não é grelo duro, porque grelo duro na região onde tem esse termo é uma pessoa que tem coragem de desafiar o sistema. E também o STF é acovardado porque ele não tem coragem de julgar mais conforme a Constituição. Mas quando a gente pensa numa realidade do Aécio Neves, não é um bate-papo falando coisas que não seriam bonitas para a sociedade. É um bate-papo pedindo propina. Então está claro que não existe nenhuma intenção da justiça em punir o crime. A intenção da justiça é totalmente politiquenta. Aí eu te pergunto, se foi tão fácil assim para a justiça conseguir coisa sólida contra o Aécio Neves, por que eles precisaram criar todo aquele teatro e condenar o Zé Dirceu todo no disse-me-disse? Porque olha, tipo, é mais ou menos assim. Eu vou falar que eu te paguei uma propina, mas eu te paguei de alguma forma. Não justifica eu falar que, olha, eu te paguei dessa forma e a prova sumiu. Não justifica eu te condenar por ter feito reformas no apartamento e depois o MSTS ir lá e ver que essas reformas não aconteceram. Você entendeu? É aquele negócio, olha, toda uma estrutura criada em cima de uma mentira, ela é questionável. E eu convido você, inclusive, a estudar um pouco de René Descartes, que o Léo Atucci me ensinou como é que fala, eu acho que é René Descartes, né, que é o famoso René do plano cartesiano, que ele traz uma coisa muito interessante, que ele fala, olha, nossa convicção às vezes é toda fundamentada em princípios que não são sólidos. Então você só consegue construir um conhecimento sólido se você jogar tudo que é bambo fora e começar reconstruindo esse conhecimento. Tudo que se fala a respeito do PT hoje foi construído a partir de um oba-oba de mídia. Eu não estou dizendo que todas as acusações são mentirosas e nem estou dizendo que o PT é um partido que é todo composto por santos. Mas o que eu questiono é o seguinte, já que tudo o que foi falado até hoje foi mentira, a gente tinha que partir do zero para avaliar. Você entendeu? Então essa questão do Zé Dirceu, por exemplo, eu acho que foi um grande teatro, né? A gente não viu provas, a gente só viu bate-papo. A questão do Lula foi um grande teatro. Você imaginar que um único depoimento sólido contra o Lula é de um zelador que foi candidato a vereador pelo partido oposto. Os documentos contra o Lula eram de reformas que não aconteceram. Você entendeu? Então, o que eu te chamo a atenção é isso. No momento que você se preocupa demais em perseguir justificativas para continuar acreditando que a justiça condenou o PT de uma forma honesta, você está automaticamente assinando embaixo de um grupo que usou a justiça para te fazer pensar assim. O que eu chamo a atenção nesse momento é que não existe vacância no cargo de presidente que não seja ocupada. Traduzindo, não existe a possibilidade do cargo de presidente ficar vazio porque todo mundo é corrupto. O que existe é, você persegue o Lula e porque você persegue o Lula, você ajuda o oponente do Lula. E pode ter certeza que esse oponente que está crescendo, com certeza, é o grupo que está no poder hoje, porque se o Temer ganhar, se o PSDB ganhar, é o mesmo grupo que vai continuar governando.
Se, por exemplo, o Bolsonaro ganhar, a mesma base parlamentar, ou seja, o mesmo grupo vai continuar. O próprio Bolsonaro já admitiu que vai aproveitar muitos ministros do Temer. Então, você está apoiando a continuidade de um grupo que está usando a justiça para queimar o filme do outro. Mas esse grupo está muito mais queimado do que o outro grupo. E o mais importante, se você está assistindo essa transmissão, com certeza você pertence à classe de trabalhadores. Você não é banqueiro, você não é grande empresário. E o mais importante que a gente precisa levar em conta é o seguinte: tecnicamente falando, esse grupo que está no poder hoje, ele te representa, porque ele pode virar para você e falar, claro, estamos trabalhando pro trabalhador para ele ter mais condição de negociar com o patrão e ter mais emprego. Mas tudo tem dado errado. Você acha mesmo que tudo tem dado errado porque o PT governou todo esse tempo para trás aí contra o trabalhador? Não. Tudo está dando errado porque é uma manobra geopolítica para colocar o Brasil com alto desemprego para que nossa matéria-prima tenha baixo preço lá fora. Infelizmente, é isso que acontece. E o que eu chamo a atenção aqui não é que a gente tenha hoje, é muito interessante que a gente consiga espalhar para o resto do Brasil a existência dessa corrupção que é intrínseca à política brasileira, mas hoje é impossível acabar com essa corrupção. O que é possível hoje, a curto prazo, é escolher um governo que mais represente o Brasil, que mais represente os nossos interesses. É esse tipo de ponto de vista que eu te chamo. Se a gente deixa o discurso ir para essa balela de corrupção, a gente cai na armadilha deles. Eles estão polarizando o discurso da corrupção para fazer de conta que o grande problema da corrupção é o PT, porque eles têm controle da mídia. Então a mídia fala da corrupção do PT, esconde a corrupção dos outros partidos e acaba criando uma percepção dentro de determinadas pessoas do Brasil que só existe corrupção no PT, mas a corrupção, infelizmente, é uma coisa da política brasileira. Lutar contra essa corrupção tem que ser nosso objetivo, mas não é tão fácil assim você acabar com a corrupção alguns meses antes das eleições. O que a gente pode fazer agora é colocar no poder um governo nacionalista que consiga governar também para os brasileiros. Mas o lobby só vai deixar de existir. Quando eu falo lobby, é o empresário controlar políticos. Esse lobby só vai deixar de existir se nós conseguirmos falar com todos os brasileiros sobre a existência desse lobby. Porque se a gente não conseguir explicar para o povo comum que esse lobby existe, a gente vai ficar aqui reclamando. Sempre existirão Joésleis Batistas, sempre existirão Marcelos Odebrecht, sempre existirão Youssefs. A única possibilidade dessas pessoas não mais existirem na política brasileira é se nós brasileiros, que sabemos da existência dessas pessoas e como elas são nocivas para o Brasil, multiplicarmos esse conhecimento a ponto do brasileiro deixar de ser um oba-oba que fica gritando fora Dilma, fora PT, sem saber o que está fazendo, sendo massa de manobra, e começar realmente a entender os mecanismos podres da política e como eles estão sendo usados como massa de manobra para trabalhar pela campanha do PSDB. Então, Bruno, muito obrigado pelo superchat. Esse é um ponto de vista que eu gostaria que você refletisse. Não é que solta um, prende o outro. As justificativas judiciais para soltar um e prende o outro, muitas vezes, são o poder aquisitivo. Olha, aquela mesma desembargadora, a mesma desembargadora, ministra, né, foi no STJ, que negou o habeas corpus pro Lula, foi a que deu o habeas corpus pro médico estuprador. Aí a gente se pergunta com toda sinceridade, será que o médico estuprador mereceria aquele habeas corpus? Será que esse médico estuprador não teve uma grana especial para pagar por esse habeas corpus? É lógico que eu estou falando um será, porque a gente tem que ter uma explicação para isso. E hoje, na situação do Lula, não é que o Lula não tenha dinheiro, a gente precisa admitir que uma pessoa que chegou a ser presidente do Brasil é natural que ele tenha dinheiro. O detalhe é que o inimigo dele tem muito mais, entendeu? É quem um representa e quem o outro representa. O médico estuprador representa uma parte da elite brasileira que não tem muito respeito com outras pessoas. Já o Lula representa uma parte da elite brasileira também, que a gente precisa admitir que o Lula não é pobre, mas uma parte da elite brasileira que está disposta a trabalhar também pelos pobres. E isso incomoda muito aqueles que acham que o pobre tem que só levar lambada. É esse tipo de ponto de vista que a gente precisa, obviamente, debater, refletir. E eu vou comentar aqui o tamanho do nosso alcance, né? Estamos agora com 941 pessoas assistindo aqui pelo Brasil 247. Gostaria de agradecer vocês pela audiência. Estamos aqui também pelo Leonardo Estopa com 590 pessoas. Eu queria pedir vocês que ainda não se inscreveram nos canais
para se inscreverem nos canais. Isso é muito importante, gente, porque ajuda o crescimento do alcance, né? O crescimento do canal ajuda o aumento do alcance da comunicação de esquerda. Esse tipo de instrução que eu faço aqui só vai chegar às pessoas que realmente precisam se vocês ajudarem no sentido de multiplicarem essa comunicação. Então, é claro que além de vocês se inscreverem, é importante que vocês também convidem amigos para participarem da transmissão. Eu estou mudando aqui para monitorar aqui pelo Brasil 247. Vou ver se a gente tem mais comentários aqui. Dilma Resistente fala: Lula não é pobre, mas não se esqueceu de suas origens e sabe o que é passar fome. É o único que pensa nos pobres. Sabe que esse ponto, esse posicionamento de Dilma Resistente é muito importante, gente. Nós tivemos uma crítica muito grande. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para ficar. E muito obrigado, Flávio Henrique, manda um parabéns. O Vinícius de Souza manda um Trump na cabeça. Tem, sei lá, uma câmera na mão e um Trump na cabeça. Dá para você fazer um bom filme, né? Parafraseando o Glauber Rocha. Mas olha só, Dilma Resistente fala sobre o caso do Lula ter tido uma origem pobre. Isso é muito importante. Hoje nós temos no Poder Judiciário juízes, procuradores e promotores que nunca viram um pobre de perto, senão a empregada doméstica que sempre esteve em casa bem vestida e perfumada. Nós temos muitas pessoas no Poder Judiciário que não tiveram a mínima oportunidade de saber o que é pobre. Como que existe, gente, a possibilidade de uma pessoa que nunca viu um pobre de perto saber o que é ser pobre? Como que existe a possibilidade da gente confiar a um juiz que nunca viu pobre, né, o governo da situação brasileira? É uma coisa estranha, mas infelizmente isso acontece no Brasil. O Lula é um poder executivo, né, um representante do poder executivo que conhece pobreza. Isso é muito... Ter um representante do poder executivo que tem a condição de representar o pobre, porque ele sabe o que o pobre precisa, ele sabe o que é ser pobre. Importantíssimo saber o que faz o pobre continuar a ser pobre. Como é que você vai poder, como é que um Alckmin vai poder governar para as pessoas mais pobres? Porque o discurso do Alckmin é um discurso exatamente de uma pessoa que nunca viveu a pobreza. O discurso do Alckmin é o seguinte: nós não podemos dar o peixe, a gente tem que ensinar a pescar. E o interessante é que o filho do Alckmin vai pescar de iate, enquanto ele vai ensinar os filhos de pobres a pescar aí na beirada do rio, aí mal com uma chalanazinha bem velha. E eu faço essa comparação porque existe mesmo na cabeça da pessoa, até do pobre, não só do rico, mas do pobre de direita, existe mesmo essa ideia de que é só trabalhar, se todo mundo que trabalhar consegue. Lógico que todo mundo que trabalhar consegue, só não é produtivo. Quando eu falo que não é produtivo, eu estou chamando a atenção para o seguinte: olha, nós vamos perder todos os talentos brasileiros porque a gente não quer investir na educação deles. É mais ou menos assim: a gente tem uma pessoa ali que é super talentosa, seria um excelente médico, um excelente engenheiro, um excelente profissional, mas não. Ele vai continuar trabalhando de servente pedreiro porque ele vai ter que aprender a pescar. É o Brasil que está perdendo com isso, sabe? Não somos nós, não são só os ricos que servem para uma economia. Isso é muito importante. A origem do Lula de saber exatamente onde está o obstáculo do crescimento econômico, que dá para a gente condição de criticar essa falta de conhecimento econômico e, através dessa crítica à falta do crescimento econômico, descobrir por que o Brasil não gera essas oportunidades. Então, Lula ter vindo de uma origem pobre que foi exatamente o que deu condição para o Lula trabalhar, não necessariamente trabalhar para o pobre, mas conseguir trabalhar também para o pobre. Porque é impossível um presidente entrar no poder e trabalhar só para o pobre. Ele transforma o país num comunismo. E não foi o trabalho do Lula, foi exatamente investir na conciliação. Clicério Almeida, e o Dilma Resistente sempre me chama atenção. O Clicério está falando aqui também. Eu estou fazendo um trabalho no Twitter, tá, gente? Se vocês puderem seguir o Twitter Leonardo Stoppa, eu acredito muito, está com Leonardo_Stoppa. Eu perdi o íconezinho do Twitter, mas ele está aparecendo aqui, Leonardo_Stoppa. O Clicério de Almeida colocou aqui para a gente lembrar. Eu preciso voltar os ícones aqui, eu modifiquei completamente
a estrutura de transmissão, fiz uma outra montagem aqui e eu estou ainda meio sem recurso. Eu fico imaginando essa questão da meritocracia, do não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Eu fico vendo as dificuldades que eu tenho para fazer os programas. Eu cheguei à conclusão que eu não tenho condição de fazer os programas de jornalismo meio-dia e o Léo Estopa às 8h30, porque se eu tentar fazer isso, eu vou ter que levantar e não vou conseguir fazer absolutamente mais nada, eu vou ficar só arrumando para fazer esses programas, porque eu faço esse trabalho sozinho. Vou chegar no final dessa live aqui, 00:30, sem ter feito mais nada para dormir, para no outro dia acordar praticamente de madrugada. Então estava muito desgastante e eu não consegui realmente continuar fazendo. E eu fico imaginando como que é a vida de uma pessoa dentro do Brasil de hoje que precisa trabalhar 12 horas por dia e escuta uma pessoa como Serra falando que a gente não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Se essa pessoa tivesse tido a oportunidade de talvez trabalhar 4 horas no estágio, mas ter a oportunidade de estudar, o Brasil estaria muito melhor, porque a gente teria muito mais indústrias, a gente teria muito mais produtividade, porque o brasileiro seria mais produtivo, né, gente? Não é porque a gente está dando esmola para as pessoas, não. É muito simples. Se o brasileiro é mais produtivo, a gente tem mais produtividade. Matemática é uma coisa que parece que é complexa, mas é uma coisa muito simples. Se você tem máquinas mais produtivas, você não produz mais. Assim é com o ser humano. Se você tem pessoas mais produtivas, a tendência é que você produza mais. Isso é uma coisa muito lógica. Tinha que estar rodando. Maria Amaral fala, Léo, é difícil os fascistas entender que Lula está preso não por corrupção, e sim porque a Casa Grande não quer que ele seja candidato. Lógico, eles já entenderam isso, mas existe uma pequena parte aí do fascistismo brasileiro que está realmente lutando para manter essa ideia de que o Lula é corrupto, porque eles não admitem, alguns trabalharam para o Aécio, outros torceram demais para o Aécio e perderam. Alguns deles foram, digamos que foi um fla-flu muito grande durante a campanha da Dilma, e quando o Aécio perdeu, muita gente se sentiu derrotada. Muita gente que votou no Aécio achou que estava perdendo com aquilo, e não é bem assim. O Aécio que foi derrotado nas urnas, a ideologia do Aécio que foi derrotada nas urnas, não é o brasileiro, não é você que foi derrotado nas urnas. Então é muito importante que você não entenda que você perdeu com a derrota do Aécio. Muito pelo contrário, depois o Aécio se mostrou aí um político perigoso, um político envolvido nesses escândalos, e depois que o Aécio se mostrou problemático, foi muito, assim, foi um livramento para o brasileiro, né, na reta final, o Aécio ter perdido, mas eu fico triste porque algumas pessoas até hoje não entenderam que a derrota do Aécio não significa a derrota deles, né? Algumas pessoas levaram a derrota do Aécio para um lado muito pessoal, uma coisa muito estranha, mas infelizmente é uma coisa que aconteceu na realidade brasileira, é uma coisa que a gente precisa admitir que não foi nada boa pra gente, mas é uma coisa que rolou. Joana Paula fala, essas pessoas do judiciário pouco se importam com a população pobre, o Brasil que eles vivem é outro. Hilton Pereira, Lula é o cara mais rico do Brasil. Tem o carinho da maioria da população e isso não tem preço. O Franklin Macedo fala, nem o tesouro. Nívia Paula Ferreira Pinto, deve ser porque o tesouro tá por aqui, né? Que é aquele personagemzinho que usa a foto do Kiko, eu não vi ainda. Então, muitas participações aqui. Rosaura Batista pergunta, Léo, por que eles não encargam como manifestoche? Nívia, o Gotardo se despediu ontem dizendo que não iria votar. Como assim o Gotardo foi embora para nunca mais voltar? Eu tô achando que o Gotardo está entre nós, porém com outro nome. O Gotardo já está aqui convertido, já é um garoto nacionalista, só que ele tem vergonha de assumir que ele é o mesmo Gotardo. O Gotardo está aqui entre nós, já convertido ao lado bom da força. Ciro 2018, com apoio de Lula, e Vinícius manda um que se foda ao Aécio. Queremos Gotardo. Helena Lopes fala, queremos Gotardo. Vamos fazer uma nova campanha, Volta Gotardo, que é o nosso direitista favorito. Newton Gomes fala, Aécio Coca é pai do moleque que Temer bate, obrigando a chamar de pai. Agora que eu entendi a piada. E quando saiu aquela foto dele do lado da foto do Joesley Batista, porque foi uma coisa muito bizarra, né, gente?
Saiu uma história aí que o Joesley Batista teria oferecido o jatinho para o Temer e a Marcela usarem para passear. Aí na hora que o Temer e a Marcela chegaram no jatinho, tinham rosas vermelhas para Marcela. E o Temer ficou meio enciumado com isso. Aí depois o povo começou a colocar uma foto. O povo começou a colocar uma foto do Joesley Batista e do Michelzinho de lado. Aí começou a ter um comentário que a Friboi é realmente do filho do Lula, porque o nome do Temer é Temer Lula. Aí fala, a Friboi realmente será do Michelzinho. Mas enfim, eu não acredito nisso não, eu acho que é tudo brincadeiras para fazer raiva no Temer, para ver se ele realmente pede para sair, mas o Temer pedir para sair é uma coisa que não está até no próprio controle do próprio Temer, né? E é uma coisa bizarra. Assim, só para arrematar aqui, pessoal, o dia de hoje, advogados encaminham ao Ministério Público Federal pedido de investigação contra Moro. Isso é uma vergonha muito grande do Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal teve a atitude própria de encaminhar um pedido de afastamento, né, um pedido de afastamento do Favretto, mas não moveram uma palha contra o Moro. Agora, advogados terem que encaminhar para o Ministério Público, uma coisa que o Ministério Público deveria fazer, porque é obrigação dele, é uma coisa que, sinceramente, não faz muito sentido dentro da lógica de hoje. E o Ciro Gomes, o promotor aceitou processar o Ciro Gomes por racismo, por aquele caso lá do Fernando Holliday, né, que ele chamou o Fernando Holliday de capitãozinho do mato, e hoje processar gente de esquerda é uma forma que eles estão achando aí de pressionar, e eu acho muito estranho porque a injúria racial, gente, é mais ou menos assim, só pode ser vítima de injúria racial uma pessoa que se sentiu injuriada, uma pessoa que se sentiu ofendida. Agora veja bem, vamos pensar a lógica, é mais ou menos assim. Se eu viro para um amigo meu de muito tempo e falo, e aí, negão, tá jóia? Ou então alguém vira para mim, e aí, Léo, o pessoal me chamava de japonego, que é uma mistura de japonês com negro, alguns me chamavam de índio, tudo isso caberia injúria racial se eu me sentisse ofendido. Mas um amigo meu vira para e aí, japonego? Até mandar um abraço pro diretor de fotografia Ricardo Lima, lá de Belo Horizonte, que criou esse termo japonego e me chamava de japonego de uma forma amistosa, de uma forma amiga, e eu rachava de rir. Mas vocês imaginem que se eu estava rindo da coisa, obviamente não era injúria, porque eu não tinha o meu eu ofendido, que a gente fala que é a moral subjetiva. Agora, como que pode uma pessoa que fala que não existe o racismo, que não existe o preconceito, que tudo isso é mimimi, ser moralmente ofendida por uma coisa que ela mesma falou que não existe? É mais ou menos assim. Eu não acredito na existência dos alienígenas, mas eu vou pagar um seguro contra alienígenas. É uma coisa estranha. Olha, eu não acredito na possibilidade de eu ter tal doença, porque essa doença para mim não existe. Mas eu vou tomar vacina contra essa doença. Olha, eu não acredito em assombração, mas que elas existem, elas existem. Uma coisa muito engraçada que aconteceu comigo, quando a gente estava montando o estúdio da Quimera em Belo Horizonte, eles alugaram uma casa antiga e tinha toda uma equipe trabalhando, fazendo pintura, fazendo essas coisas, e o pessoal que estava trabalhando lá estava dormindo lá à noite, e o pessoal começou a escutar barulhos estranhos no sótão. E o Elvésio Raton, dono da Quimera, ele não acredita em absolutamente nada, eu acho que ele não acredita nem em espírito, não acredita em nada disso, né? Mas eram muitas pessoas que estavam dormindo no lugar e escutando barulho de porta batendo à noite, gente andando no sótão, coisa muito estranha, estranha mesmo. Eu não estava lá não, mas o pessoal conta. Como era muita gente que estava contando essa história, o Elvésio não acredita de jeito nenhum nessas coisas, mas ele jogou sal grosso no sótão. Então eu fico querendo entender o que acontece aqui, só para fechar, com esse Fernando Holliday, que não acredita no racismo, que não acredita, que acha que tudo é mimimi e que qualquer tipo de tentativa dos negros de se defenderem de qualquer injúria ou então mesmo da discriminação financeira, buscando uma reparação através de cotas, é uma forma de se assumir inferior. No momento que ele processa o Ciro Gomes por racismo, será que ele não estaria processando o Ciro Gomes por uma coisa que, tecnicamente falando, jamais o ofenderia? Afinal de contas, quem levanta a bandeira do mimimi não é ele? Será que ele não está processando o Ciro Gomes por uma coisa que ele mesmo chama de mimimi?
Olha, pessoal, eu gostaria de chamar vocês que estão aí pelo Facebook para virem curtir essa publicação aqui no YouTube. Gostaria de agradecer de coração a participação de todos vocês e gostaria de te lembrar que é muito importante você curtir essa transmissão. Gostaria de te lembrar que é muito importante você convidar amigos para participarem do canal Leonardo Estopa aqui no YouTube. Se você já assinou o canal Leonardo Estopa, mas ainda não assinou o canal Brasil 247, é importante que você assine o canal Brasil 247 e vice-versa. Se você está aí pelo Brasil 247 puder vir participar aqui no YouTube e assinar o canal aqui no YouTube, isso é igualmente importante. Mas é muito importante mesmo que você que está no Facebook venha assinar e curtir a publicação no YouTube para ajudar a gente a aumentar o alcance dessa publicação. Nesse momento, há pedidos, né, uma dica que eu tive ontem, de reprisar os programas do dia à noite. Eu não estou fazendo mais os jornais por falta de tempo, mas eu vou reprisar nesse momento o Léo ao Quadrado, que foi exibido no Brasil 247 às 5h30 da tarde, um assunto muito interessante que teve a participação do jornalista norte-americano Brian Mier, falando exatamente sobre a imprensa americana estar agora criticando o Trump, porque o Trump quer, de alguma forma ou de outra, diminuir as guerras no país. Isso acontece exatamente porque existe, pessoal, hoje no mundo uma indústria de guerra que ganha muito dinheiro com mortes de pessoas em campos de batalha, e essa indústria de guerra não admite a vontade do Trump de acabar com as guerras ao redor do mundo. E se aproximar da Rússia significa muita coisa, porque muitas guerras acontecem ao redor do mundo exatamente porque de um lado estão os Estados Unidos, de outro está a Rússia, e no meio existe uma nação em guerra se matando para defender interesses de indústrias de armas nesses países. Então, vamos assistir aí ao Léo ao Quadrado. Mais uma vez, muito obrigado para vocês que participaram, muito obrigado para vocês que ajudaram o crescimento dessa